produtores, técnicos, estudantes, agradecer mais uma vez a organização do evento, pelo convite e por essa oportunidade de compartilhar com vocês um pouco que nós temos feito na Universidade Federal de Lavras e junto com vários produtores. Acredito que todos receberam esse papel, correto? Que vai ser usado durante a apresentação. Quem não recebeu, as meninas lá atrás estão distribuindo. Pessoal, parece que algumas pessoas aqui na frente não têm o roteiro. Então esse roteiro ele vai ser usado durante a apresentação para vocês acompanharem. Como o tempo nosso é um pouco mais limitado, eu selecionei alguns, ou a maioria, dos itens que estão aí, ok? Vocês, ao acompanharem, provavelmente vão perceber que eu vou pular alguns, mas não ficarão sem resposta. Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. Esse material ele está disponível para vocês, vocês podem fazer o uso que quiserem. Quem quiser levar para a fazenda, multiplicar, transformar isso em algum material específico da sua empresa ou propriedade, pode ficar à vontade. É um material aí que eu acredito que tem ajudado bastante os produtores técnicos, tanto na prática de dias de campo, de treinamento, como também na parte de auditoria interna da fazenda para o controle e gestão da qualidade, ok? Eu vou fazer alguns comentários iniciais para então, na sequência, nós usarmos esse roteiro. A primeira coisa importante para nós conversarmos é exatamente o que é preciso para fazer qualidade. Então, só para nós entendermos, quando eu estiver aqui falando de qualidade, veja bem, na minha opinião ou na opinião de quem trabalha com isso, nós temos ali dois patamares que vocês podem produzir o café. Um patamar inferior, aonde, e dividido ali por um abismo entre um e outro, que seriam aqueles cafés, todo aquele material que é produzido sem nenhum cuidado. São cafés que apresentam problemas de fermentação, ocorrência de fungos. Então são cafés que apresentam sabor alterado, um sabor rio, um sabor de plástico, um sabor de borracha, medicinal, iodoforme, fenólico e assim por diante. Então todo esse grupo de café, nós dizemos que eles não possuem qualidade. Tem muita gente que fala, isso aí tem baixa qualidade. Não, a minha opinião é que esses cafés não possuem qualidade. Isso não é normal para o ser humano consumir coisa podre ou alterada, do ponto de vista negativo, correto? Agora, para sair desse patamar e subir para um patamar superior, dividido aí por um abismo enorme, a ponte que leva vocês para um patamar superior é a tecnologia. E existe tecnologia hoje capaz de limpar a xícara. A xícara de café, portanto, ela tem que ser limpa, isenta de sabores estranhos ou alterados. Com isso, eu quero deixar claro para vocês que quando eu estiver falando de qualidade aqui, a qualidade mínima que eu estou me referindo é o que todos aí entendem e conhecem como bebida dura. Essa é a qualidade mínima que eu estarei falando. Todas as outras bebidas inferiores, na verdade, na minha opinião, não possuem qualidade. É um café sem qualidade. Café rio, riado, fermentado. Ficou claro? Bom, quando você então aplica a tecnologia e chega no próximo patamar, agora sim,
para cada local, cada região, cada fazenda, cada lavoura, cada variedade, cada pequeno ambiente. Aí nós vamos começar a falar de qualidades. Quais são as qualidades do seu café? Professor, oi. Só um segundinho. Claro. O pessoal com urgência está pedindo para retirar uma Saveiro Prata de Ribeirão Claro. Se tiver aqui dentro o proprietário, né, uma Saveiro Prata, placas AMB 2889 de Ribeirão Claro. Por favor, urgentemente no veículo para a gente. Desculpa, professor. Vamos atender o pedido aí, pessoal. Então, eu estava falando que com tecnologia nós conseguimos limpar a bebida, ou seja, ela vai ter no mínimo uma bebida dura. Muito bem, daí para cima nós falamos então de qualidades. Agora sim, nós precisamos entender o que esse café possui. Ele possui um sabor, ele possui doçura natural, ele é encorpado, possui acidez, frutado, chocolatado e assim por diante. Então é isso que os degustadores procuram quando eles estão degustando o café, e é o que o mercado está buscando ao querer encontrar um café com qualidade. Entretanto, para conseguir esse café, é necessário vocês compreenderem a interação entre a variedade que vocês possuem e o local de produção. A pergunta principal então é: você, produtor, conhece a qualidade do seu café? Você entende o que é a qualidade do seu café? Como que você vai negociar, comercializar o seu produto sem conhecer as qualidades que ele tem? Então, o primeiro grande desafio é o produtor entender que ele precisa conhecer o produto que ele possui. É muito comum eu escutar entre os produtores a seguinte afirmação: olha, eu estou entregando meu café em tal lugar. Eu falei, pera lá, você entrega o café? Você não negocia, você não comercializa, você não vende, você só entrega. Depois de tantos dias, durante o ano, meses de trabalho, chega no final, você só entrega. Por quê? E quem é que vai avaliar a qualidade do seu café? Você conhece, você consegue conversar com ele e entender se ele está de fato avaliando o seu café corretamente? Não que você vá passar a ser um degustador ou um classificador, mas você precisa conhecer cada vez mais do seu próprio produto, correto? Então, com essa pergunta, é necessário você começar a entender que cada lavoura pode possuir condições diferentes de produzir cafés diferentes. Com isso, eu acredito no seguinte: para aplicar aquela tecnologia que eu menciono, que vai mudar você de patamar, é necessário aplicá-la de maneira simples e muito prática e objetiva. Dentro de qualquer gestão de qualidade, seja empresa, indústria, fazendas ou o que for, escritórios, negócios, uma maneira fácil e muito objetiva de se aplicar o conhecimento é usando roteiros de verificação de procedimentos. Ou seja, você precisa saber descrever o seu processo, listar procedimentos passíveis de serem medidos, mensuráveis e verificados. Isso faz parte de qualquer planejamento de gestão que envolve aí verificação e auditoria de processos e procedimentos, tanto filosofia usada em ISO e assim por diante. Então você pode, por exemplo, na produção, descrever vários processos, ou na colheita, no processamento ou no armazenamento. Então a nossa proposta é o que está com vocês aí na mão. Então nós estamos propondo, de maneira simples, prática e objetiva, um roteiro de verificação de procedimentos pós-colheita do café, que vocês irão levar para casa
O que vocês não conseguirem memorizar ou se lembrar, vocês levam para casa, façam uma releitura. Eu estarei à disposição na Universidade Federal de Lavras para interagir com vocês via e-mail, com visita, ou o que for, para nós então garantirmos o que for útil para vocês, de vocês terem em mãos. Bom, a primeira e muito importante questão que tem que ser levantada é a pergunta que está aí. A primeira pergunta aí, antes de você iniciar a colheita: as lavouras estão agrupadas de acordo com as características de solo, altitude, face de exposição ao sol e variedades? Para se fazer qualidade, a resposta aí tem que ser sim. A grande maioria dos produtores ainda não conseguem fazer esse tipo de estratificação pré-colheita. O que eu estou dizendo? Antes de iniciar a colheita, faça um planejamento de colheita, faça a estratificação dos ambientes de acordo com as suas características uniformes, similares. Veja bem, existe uma interferência já conhecida de todos entre altitude, latitude e qualidade do café. Já é demonstrado por vários trabalhos que a elevação da altitude para uma mesma variedade, para uma mesma condição de processamento e variedade, eleva a qualidade desse café. Entretanto, nós precisamos ter cuidado em dizer que altitude é essa. 10 metros faz diferença? 50 metros, 100, 200? Quantos metros nós vamos precisar para de fato diferenciar esse café em termos de altitude? Nós temos um trabalho no estado de Minas. Eu acho que esse trabalho já está sendo feito aqui no estado do Paraná, e eu espero que nós possamos trocar informações importantes, porque elas são complementares, uma vez que aqui vocês estão numa latitude bem mais ao sul. Portanto, acredito eu que o efeito da altitude aqui pode entrar numa faixa menor do que latitudes mais próximas do Equador. O que eu estou querendo dizer? Se lá no estado de Minas eu preciso de 100 metros, talvez aqui eu possa necessitar de um pouco menos de diferença de altitude para obter o mesmo resultado qualitativo e sensorial. Isso quem vai responder são os pesquisadores daqui, que eu já sei que estão com vários trabalhos em andamento. Mas é necessário nós ficarmos atentos a isso e não generalizar nada. O meu café é mais alto, ele é melhor. Calma. Há de fato uma tendência em melhoria da qualidade com a altitude e, evidentemente, com a latitude. Esse é um trabalho que nós fizemos no estado de Minas. Ele é muito mais ilustrativo, considerando os resultados que nós obtivemos em várias etapas de concurso do estado de Minas. Nós conseguimos então cruzar latitude com altitude. A área vermelha ali significa notas acima de 80 pontos, cafés especiais. E nós conseguimos provar de fato que quanto maior a altitude, maior a frequência de cafés especiais. Quanto menor a altitude, menor a frequência de cafés especiais. Entretanto, se vocês observarem na vertical, quanto maior a latitude, isso no estado de Minas inteiro, que é um estado que tem uma variação de latitude muito grande, tá certo? Saímos de menos 16 a próximo de menos 20, 22, a demanda, a necessidade de altitude reduz para se produzir cafés com qualidade superior. E evidentemente que isso aí foi feito no estado de Minas, passando São Paulo, chegando no Paraná, todo mundo já sabe. Essa é uma marca que eu acho que corretamente o Norte Pioneiro está buscando apresentar, que é o extremo sul de condições climáticas para se produzir café. Então aqui vocês vão ter evidentemente um efeito dessa latitude muito maior do que o que nós observamos no estado de Minas, principalmente comparando as condições daqui com as condições de outros estados. Então, de fato,
é necessário vocês entenderem isso. O que eu quero dizer? Vocês têm duas lavouras de mundo novo, por exemplo. Um mundo novo está a 900, o outro mundo novo está a 750, 700. Eu não misturo essas duas lavouras jamais. Eu vou colher separadamente, tá certo? Eu tenho duas lavouras a 900 metros, uma de mundo novo e a outra de catuai amarelo. Variedade, cor dos frutos também interfere nesse resultado final. Tanto o mercado já há alguns anos já vinha sinalizando a preferência pelos frutos amarelos, mas agora, depois de 4, 5 anos de trabalho de pesquisa, nós temos consistentemente resultados demonstrando que, em média, não é uma regra geral, em média, os frutos amarelos são superiores em qualidade aos frutos vermelhos. Em média, não significa que os frutos vermelhos não produzem qualidade. É possível conseguir cafés finíssimos, como Mundo Novo, Acaiá e outras variedades, mas os frutos amarelos, catucaí, catuai, o bourbon amarelo claro, sempre superior aos frutos vermelhos. Agora, fala-se muito dos bourbons. Nós temos um trabalho já com 3, 4 anos de estudo em diferentes ambientes, pesquisando a interação entre as diversas linhagens de bourbon e qualidade. A pergunta é: todo bourbon é bom, professor? A resposta é não. Nem todo bourbon é bom para um determinado ambiente. Então, se vocês estiverem pensando em abrir uma nova lavoura ou substituir uma lavoura e colocar bourbon amarelo, porque o bourbon amarelo sempre está aí entre os campeões, busque saber a origem desse bourbon e se esse bourbon de fato é capaz de produzir cafés finos na sua fazenda. Então, essa pergunta vocês precisam, essa resposta vocês precisam ter em mente. Nós fizemos esse trabalho e vocês vão verificar que no grupo superior, que seria aquele grupo que dá sempre notas acima de 80 pontos, vocês falam assim: poxa, professor, mas 82,6 não tem café melhor do que isso, porque isso ali é média. Então, nesse experimento, apareceram bourbons de 85, 86 e assim por diante. Mas, em forma alguma, os cafés embaixo, catuai vermelho, icatu, até mesmo bourbon amarelo, apresenta notas inferiores a 80 pontos. 78 para 83, gente, é uma diferença gigantesca do ponto de vista sensorial. Tá ok? Então, o que vocês precisam entender? Que de fato, em média, os amarelos apresentam melhor qualidade do que os vermelhos, em média, e nem todo bourbon é bom. Existem bourbons e bourbons. Você precisa então saber a origem, procurar os centros de pesquisa do seu estado, aqui representado pelo IAPAR, que é um grande centro de pesquisa que trabalha com melhoramento já há muitos anos. Em São Paulo, o IAC, em Minas, a Epamig e assim por diante. São grandes centros que pesquisam variedades de café e que podem dar um grande suporte para vocês nesse sentido. Além da altitude e da variedade do genótipo, tá certo? É necessário vocês prestarem atenção na face de exposição. Não importa se você está numa região plana ou suave ondulada ou numa região montanhosa. Numa região plana ou suave ondulada, com alta insolação, como é o caso, por exemplo, do Cerrado e da Alta Mogiana Paulista, Cerrado Mineiro e Alta Mogiana Paulista, o lado suave ondulado que para o leste, ou seja, que evita a alta insolação do poente, do sol poente, é favorável à qualidade. Entretanto, quando você tem regiões com alta movimentação da topografia, regiões muito montanhosas como essa da foto, você precisa de fato observar a face de exposição, porque ela interfere, existe uma interação entre cor do fruto, altitude e face de exposição. Então você não pode, por exemplo, misturar faces de exposição como essa que está aqui na figura. Isso é uma região montanhosa com uma imagem de satélite na parte da manhã.
isso já seria uma região montanhosa na parte da tarde, o mesmíssimo lugar. Se vocês observarem, claro, de manhã, todo esse local aqui está sombreado. Então, existe lavoura aqui que você não pode misturar com lavouras, com faces diferentes. O que eu estou sugerindo para vocês é começarem a construir mapas na sua propriedade. Então você começa a delimitar talhões, de tal forma que você precisa saber separar para ter critério para ajuntar esses lotes na sequência em função de características homogêneas de ambiente e genótipo. Muitas vezes, por exemplo, você pode pegar esse talhão aqui e separar desse talhão aqui de cima. Mas esse talhão, se ele estiver na mesma condição desse talhão aqui, você pode juntar esses dois, se for a mesma variedade, e se eles estiverem na mesma condição de solo, altitude e face de exposição. Então o que vocês precisam é ter critério para saber separar. Muito se perde em termos de qualidade, porque o produtor colhe tudo sem planejamento nenhum, mistura tudo e vamos ver o que dá no final. Você pode misturar cafés, lotes, depois de conhecida as qualidades de cada lote. Aí você tem critério para misturar. Caso contrário, as pedras preciosas que você tem na sua fazenda, elas vão ficar perdidas no meio de todo o seu café. O que eu estou sugerindo então, não é vocês transformarem a fazenda ou o terreiro numa grande coxa de retalhos, não. Separem para vocês terem critérios para saber o que você vai ajuntar com o que. Ficou claro? De tal forma que toda fazenda com certeza vai ter uma faixa de café com alto valor de qualidade, um médio e um valor inferior. Tá ok? Muito bem. Com isso, nós precisamos observar pequenas variações na topografia, como grota, uma área mais ensolarada, uma área mais úmida, de tal forma que você não vai misturar nunca uma lavoura como essa da esquerda e da direita, ainda que fosse a mesma variedade. São ambientes e formas de condução muito diferentes. Um café mais adensado, numa região mais úmida, tem um microclima totalmente diferente de um café mais aberto e ensolarado, como, por exemplo, uma mecanização. Então você não pode unir essas duas lavouras do ponto de vista da colheita. Aí eu pergunto para vocês, claro, professor, vocês vão me falar assim, mas isso aí vai encarecer muito o meu custo de produção. Eu falei, onde? Como? Por que isso vai ficar mais caro? Não há como justificar um aumento no custo. Eu só estou falando para você planejar a colheita. Olha, primeiro eu vou colher o talhão da caixa d'água, depois eu vou colher o talhão da mangueira e depois o talhão da lagoa. São coisas diferentes. Você só vai planejar, você vai receber separadamente esses cafés no processamento e mantê-los separados até o beneficiamento. Só depois de degustado um por um é que você vai tomar a decisão o que você vai fazer com cada lote de café. Em outras palavras, o lote de café forma-se na lavoura. A maioria forma lote como? Beneficia e cada 10, 20, 100 sacos forma um lote. Não. Você já cria o lote antes de colher. Esse critério, esse conceito eu gostaria que vocês levassem daqui. Então, a primeira pergunta deverá ser respondida sim. Na sequência, aí o café chega na recepção. A pergunta é, o café está chegando na recepção com mais de 6 horas de colhido? A resposta tem que ser não. Claro, pessoal, que vocês vão lembrar, vocês vão entender que existe um casal aí que anda comigo em todo lugar que eu vou, para dar palestra, para dar dia de campo, e para vocês eu sugiro que vocês contratem esse casal para acompanhar vocês, que é o Bom Senso e a Dona Boa Vontade, tá
tá certo? Com bom senso, vocês vão acertar alguns detalhes do que eu falar aqui. Não faz sentido numa região muito fria você ser rigoroso com 6 horas. Você pode ter o bom senso de deixar 7, 8 horas. A região à noite é fria demais. Por que esse café vai fermentar à noite se o lugar é muito frio? Agora, se você já está numa região baixa, quente, úmida, próxima de uma represa, o bom senso vai falar o que para você? Olha, não fica com 6 horas não, reduz isso para 2, 3, 4, para você ter mais segurança e evitar a fermentação. Tá ok? Então é fundamental, mas como regra geral, nós vamos ter aqui como um norteador para você escoar a produção da colheita até o processamento, um prazo máximo de 6 horas. Café que você, então, isso significa o quê? Vocês vão fazer 2 viagens. Vocês vão levar de manhã o café para o processamento e no final da tarde. Do ponto de vista prático, é isso que eu estou falando. Se você começou a colher em torno de 9, 10 horas, se você somar 3, 4 horas, você já está retirando todo esse café e levando para o processamento. Grandes fazendas, transporte mecanizado, então você tem que planejar o tempo de escoamento dessas fazendas maiores. Tá ok? Muito bem. Uma coisa que é fundamental ficar clara desde o início, gente, é a diferença entre fermentação e rio e riado. O que causa a fermentação que deprecia a qualidade do café? E o que causa os processos que levam à formação do sabor rio e riado? Então isso eu gostaria que ficasse muito claro para vocês. Tem muitos produtores e até mesmo técnicos que acham que o rio e o riado é uma evolução da fermentação. Não, não é. São fenômenos diferentes que podem ocorrer no mesmo café. Ou seja, esse café é insuportável. Não sei se aqui no Paraná vocês têm essa criatura, mas chama rio macaco. Ele é fedido e azedo. É muito ruim. Então eu nem consigo cheirar um café igual esse, além do Rio Zona, né? Então tem essa coisa horrorosa aí. Então o que acontece? Fermentação. Vamos produzir uma coalhada, vamos produzir um queijo, ou qualquer coisa, um vinho, vamos produzir, então você vai fermentar, né? Você vai fermentar o leite. Então, se você quer produzir um iogurte, se você quer produzir uma coalhada boa, você tem que deixar ele fermentar. Para ele fermentar, precisa de quê? Água, açúcar, o micro-organismo, temperatura. Essas são as condições para ocorrer fermentação. Para fazer o iogurte, a fermentação é gostosa, resulta num produto gostoso. Mas e quando o leite azeda? Fica aquele gosto amargo do azedo no final, ele fica azedo. É diferente de ácido, ele fica com aquele amargor. Vocês já viram aquele queijo Minas Frescal? Que ele começa a ficar amarelo, ele começa a amargar, aquele queijo velho, você foi ali e ficou segurando para poder partir o queijo. Não! Ele foi ficando amargo, ele já começou a ficar azedo. Então esse sabor é relacionado a uma fermentação já desagradável, que resulta em sabor de vinagre. Então fermentação vai ocorrer em cereja, verde, úmido, frutos úmidos. Então você precisa de muita água para isso acontecer. Entenderam? Os micro-organismos que causam a fermentação do café precisam de muita água. Agora, se você já tem um café já mais seco, 2, 3, 4 dias de terreiro, já um café ali de boia, um café de ponteiro, um café de varrição, e que fica exposto à umidade, aí começa a mofar, aí dá um mofo. Esse mofo, que é um fungo, é um mofo, quando ele tem condições apropriadas, ele consome alguns produtos, algumas substâncias químicas que está dentro do café e produz, consome, e ele produz outras coisas que não estavam no café. São compostos, portanto, produzidos por mofo. Aí que dá o gosto de mofado, é diferente do fermentado.
Então o rio riado, ele tem gosto de mofado. Vocês lembram assim de porão de casa velha? Quando você entra numa caverna, numa gruta úmida, aquilo é o cheiro e o gosto do rio e do riado. Então aquilo ali é bolor, é mofo. Esse micro-organismo desenvolve com uma quantidade de água menor. Quando tem muita água, ele não consegue desenvolver, ele não compete com os outros micro-organismos. Entenderam? Então são eventos diferentes que levam à deterioração do café. Então nesse caso eu estou falando de fermentação principalmente. Agora o café seco caiu no chão e ficou no chão um tempão. Ele pode fermentar, mas também pode desenvolver um sabor rio ou riado. Tá claro? Então, como evitar rio, riado e fermentado? Nós saímos hoje daqui muito claro. Muito bem, dando sequência. Dentro do saco ou na carreta, você então precisa de agilidade para retirar esse café da fazenda, evitando fermentações. Na produção de café natural, lá na recepção, está chegando carga com mais de 15% de verde? Qual tem que ser a resposta aí? Não. Mas veja bem, aí você fala, professor, se eu ficar esperando 15% a safra toda, vai cair muito café no chão e eu vou colher muito café riado, rio e fermentado. O que eu faço? Você tem que planejar a sua colheita de acordo com a sua condição ambiental. É preferível aumentar a quantidade de verde do que a quantidade de café de varrição e de chão e fermentado. Claro. Então você precisa de ter uma tolerância maior para o verde. 15%, portanto, vai ser um valor médio. Você começa aí com 20, cai para 15, termina com 10, 5% de verde, porque o café vai amadurecer e secar ao longo da safra. Compreenderam? Porém, para quem produz cereja descascada, você pode responder da seguinte maneira: na produção de café descascado, de um modo geral, está chegando carga com mais de 30% de verde? A resposta tem que ser não. Ou seja, o máximo que você pode aceitar na produção de cafés descascados seria 30% de verde. Muitas pessoas vão falar, poxa, mas isso é muito café verde, isso vai estragar a minha produção, isso vai dar quebra na produção, porque eu estou tirando muito café verde da lavoura, vai estragar a qualidade do café. Mas a questão, gente, é o seguinte, na minha opinião, quem descasca cereja precisa se preparar para descascar o máximo de café possível, não de uma vez, mas em várias etapas. Em outras palavras, 30% de verde significa que eu vou sugerir vocês descascarem o verde. E aí nós vamos ter uma quantidade verde não descascado menor, que acaba ficando em torno de 15. E você vai agregar valor no verde descascado. Então, na produção de café descascado, você tem uma tolerância maior. Essa tolerância ela é muito favorável, porque você antecipa a colheita e diminui drasticamente a quantidade de café no chão. Eu fiz uma apresentação dessa, dia de campo, uma grande fazenda no sul de Minas, próximo de São Paulo, e o produtor assistiu, colocou em prática, me chamou para voltar lá 20 dias depois. Ele falou, professor, depoimento de produtor, não foi um só não, viu gente, são vários. Professor, depois que eu passei a fazer essa tecnologia de descascamento do verde, eu fiz várias contas e cheguei à seguinte conclusão: eu agreguei valor ao verde, porque antes eu vendia com deságio, agora eu vendo sem deságio, eu vendo no preço do mercado, já é uma grande coisa. Segundo, eu diminuí a quantidade de café no chão, diminuí serviço com varrição. Terceiro, além de serviço, diminuí a quantidade de café riado rio, que era o café de varrição. Ganhei isso também. Somando e dividindo tudo, sem nenhum investimento, sem nenhum centavo, ele agregou 5% da produção total dele.
ele era um produtor de 90 mil sacas. Vocês imaginam o dinheiro que esse produtor conseguiu agregar. Existem pesquisadores e alguns técnicos que combatem a ideia do verde descascado. Ok, cada qual tem a sua opinião. Mas aqui eu vou falar para vocês o seguinte: eu não estou falando aqui de verde leitoso, é verde granado. Se você pegar verde granado e calcular a quebra na produção, você vai chegar à conclusão que não há quebra na produção. A quebra na produção é se você retirar o café ainda em formação, leitoso. Então é desse café que eu estou falando. Tá claro, pessoal? Muito bem. Então, esse é um café que poderia ser colhido. Muitas pessoas podem assustar. Puxa vida, mas então o meu café cereja descascado vai ficar muito adstringente? Não. Por quê? Porque nós vamos ter que saber como descascar cada uma dessas porções. A pergunta seguinte é: está chegando uma mistura de frutos vermelhos e amarelos na moega? Não. Você precisa receber separadamente vermelho e amarelo. Então, se você no primeiro ano não conseguir exatamente separar, por exemplo, um icatu de um catucaí amarelo, pelo menos icatu amarelo, catucaí amarelo separa de acaiá e catuaí, ou mundo novo e catuaí. Pelo menos isso. À medida que vocês forem percebendo o benefício que isso traz, vocês então vão chegar ao primor de separar por variedades. Em várias degustações aqui, acompanhando a degustação com alguns americanos, eles toda hora perguntam: que variedade é essa? Que variedade é essa? Que variedade é essa? Eles insistem em fazer essa pergunta. Quer dizer o quê? Eles querem essa informação. Eles querem essa informação. Eles querem vender o café dizendo qual é a variedade. Eles querem isso. Então por que vocês não vão oferecer isso para eles? Entende? O mercado está querendo isso. Agora, o quanto que isso vai impactar no seu planejamento, é isso que você precisa analisar caso a caso, tá? Um detalhe que muitas pessoas deixam passar desapercebido: depois de recebido e feita a descarga, a moega está ficando limpa? A resposta tem que ser sim. Você não pode deixar uma situação como essa da esquerda e tem que garantir limpeza. Gente, vamos ser honestos conosco e com quem está comprando esse seu café. Nós precisamos entender que nós estamos produzindo alimento e alguém vai consumir esse alimento, que pode ser inclusive você mesmo. Ou você não toma o café que você produz? Claro, você toma o café que você produz. Então, como não nos sentirmos responsáveis pela segurança desse alimento? Então nós precisamos tratar todo o processamento do café como uma indústria de alimento que precisa de higiene, precisa de limpeza, não precisa ficar ali passando água e sabão o tempo todo, não. Basta evitar locais onde o fruto fermenta, estraga, acumula sujeira e assim por diante. Ok? A resposta então é sim. Saímos da recepção e vamos agora para o lavador e para o peneirão. Lavador e peneirão. A pergunta primeira que nós precisamos fazer no lavador é se o abanador está removendo impurezas leves. Muitas vezes o produtor abana o café na lavoura ou na peneira ou com o abanador acoplado ao trator, mas a maioria tem trazido direto para o processamento com folhas. Mas isso é muito pouco, isso é muito simples. Não, são detalhes, gente, que pode fazer a diferença. Muitas vezes um abanador está simplesmente ligado com o motor invertido e ele vai remover as impurezas de forma ineficiente. Folha no terreiro é mais água para ser retirada e mais risco para ocorrer fermentação. Então, para que levar água para o terreiro? Vamos tirar essa impureza. Garanta a remoção. O abanador está removendo impurezas leves? A resposta tem que ser sim. Na sequência vem uma pergunta aparentemente simples, porém de muita importância: tem café boia no cereje verde? A resposta tem que ser não. Por quê?
Por quê? Quanto mais boia você forçar passar no cereja e verde, maior o risco de você estragar o seu café bom. Significa que todo café boia é ruim? Não. Significa que o maior risco de perder qualidade é no boia. Então você tem que garantir a separação dessa porção do café. Agora, tem café cereja e verde no boia e o inverso? A resposta também tem que ser não. Mas suponha que você fala, tem. Quer dizer que o lavador está mal regulado? Não, ele está bem regulado. O problema é que tem muito, o quê? Brocado, xoxo, mal granado. Se você está separando os lotes desde a colheita, você tem como rastrear e falar, ó agrônomo, fulano, vem cá para você ver, tem brocado demais nessa lavoura. É uma informação importante para a sua propriedade. Olha, vem cá agrônomo, vem cá para você ver. Tem muito xoxo nessa lavoura. Por quê? Vamos lá descobrir por quê? Será que é adubo? Será que é água? Será que é o solo? Aí você começa a retroalimentar todo o seu processo de produção de café interligado. Essa ideia, gente, de qualidade é uma sucessão de eventos interligados entre si. Imagina essa sala aqui, ali é um evento, aqui é outro e ali é outro. Um interfere no outro. E a informação de um evento tem que alimentar o próximo e retroalimentar o anterior. Quem souber implantar essa filosofia na propriedade já está no caminho da qualidade, porque ele entendeu o processo como uma cadeia de eventos interligados entre si. Eles não são isolados. Quer um exemplo? Veio um café com muito verde, muito mais verde do que o que deveria. Aí você leva para o terreiro. Aí você não anotou essa informação. No terreiro ele escurece, ele fica escuro. Aí você já não sabe mais se é cereja ou se é verde. E manda para o secador. E não informa o operador do secador que tem muito verde naquele café. Como é um café natural, ele vai pôr temperatura lá em cima. O que vai acontecer? Preto, verde, para mandar qualquer catador de defeito chorar, de tanto defeito que ele vai ter que catar. Ou seja, se você percebeu no lavador e no terreiro, anota, informa, olha, você aí do secador, esse lote você não vai secar igual ao natural, você vai secar com 35 graus, viu? Porque ele tem muito verde. Ou você da colheita aí, por que vocês escolheram o café com tanto verde assim? Um começa a conversar com o outro, a coisa começa a funcionar. Vocês entenderam? Esse princípio é bastante importante. Então, no lavador, a operação tem que ser realizada. É a separação do que é mais denso, do que é menos denso. A operação desse equipamento é simplíssima, simplérrima, é apenas por diferença de densidade, porém, fundamental para quem quer fazer qualidade. Aí você fala, professor, eu não lavo café, vendo o café pelo mesmo preço. E agora? Falei, você está perdendo dinheiro. Como? Você vende pelo mesmo preço. Você está perdendo dinheiro. Porque como é que você ganha dinheiro? É a diferença do preço que você vende em relação ao tanto que você gasta. Não é isso? A conta é simples, gente. Não tem outra conta para fazer. Não precisa de matemática muito complicada, não. Quanto você gastou para produzir? Tanto. Por quanto que você vendeu? Tanto. Um menos o outro é o tanto que você está ganhando. E eu te falo claramente, se você lavar o café, você vai gastar menos dinheiro para secar esse café. É disso que eu estou falando. Ah, bobagem, professor, eu não acredito nisso não. Então tá bom. Então o negócio é o seguinte, nós precisamos de uma ferramenta bem poderosa para te convencer, aqueles que ainda não se convenceram. Eu vou mostrar daqui a pouco. A água do lavador está sendo trocada a cada 8 horas? A resposta tem que ser sim, tá certo?
Só voltando aqui no lavador, gente, bem rapidamente, o lavador tem várias regulagens, entre elas uma bastante simples, mas muito importante, seria o ajuste desse defletor que retém mais ou menos o café boia. Se você levanta essa aba aqui, ele força o café boia a descer junto com cereja. Então, cuidado só na regulagem, entre outras regulagens que o lavador possui. Simples e altamente eficaz na operação. A água do lavador tem que ser trocada a cada 8 horas. O bom senso e a boa vontade vão falar o quê? Olha, se o lugar é frio, deixa um pouquinho mais. Se o lugar é quente e o café tem muito mel, fermenta demais, troca antes, ok? Então a água tem que está sendo trocada, a resposta tem que ser sim, ok? Muito bem, o café de chão está sendo lavado separadamente de pano e máquina? Claro que sim, tá certo? Então, grandes propriedades, sugestão, um lavadorzinho só para café de terra. Pequenas propriedades, na sequência, pequenas propriedades, agricultura familiar, caixa d'água. Não existe justificativa para não lavar o café. Eu não tenho dinheiro para comprar um lavador pequeno. Monta uma caixa d'água, tira com a peneira por cima. Qual que é o problema? Existe saída para todas as escalas de produção. O importante é de fato você retirar o fruto boia do fruto da cereja verde. Aí a pergunta é essa: vale a pena lavar? Então nós desenvolvemos lá na universidade, em parceria com uma empresa de software, esse software chama Pós-Café. Então, só para exemplificar, porque ele permite aí simulações de diferentes processamentos e comparação. Então, vocês estão observando aqui que tem lavador, descascador, desmucilador e assim por diante, tanque de fermentação. Então, você pode fazer o despolpado, o fully washed, o desmucilado, o cereja descascado, o verde descascado e comparar com um outro processamento que você está na dúvida. O que eu faço, professor? Eu estou sem saber, está todo mundo falando muito bem aí do cereja descascado, eu estou na dúvida, vale a pena fazer isso ou não? Quanto de terreiro, quanto de secador que eu vou economizar, eu vou gastar mais? Então essa pergunta ela é muito frequente, mas apenas para dar exemplo do impacto de lavar e não lavar, então eu fiz essa apresentação. Aqui você vai entrar com uma série de informações: produção em saca, tempo de colheita, proporção de cereja verde boia, custo da energia elétrica, valor do dia homem, ágio, deságio, então tudo que envolve. Veja bem, essa planilha não calcula o custo de produção, ela calcula o custo de processamento. Quantos reais por saca você gasta para lavar, descascar, secar o café? Tá certo? Muito bem, nós vamos entrar com outras informações de secagem no terreiro, no secador e assim por diante. Aqui nós vamos escolher as máquinas agrícolas, que seria lavador, descascador, desmucilador, e ele ajuda você a ter uma noção do dimensionamento dos equipamentos. Ele não define o equipamento, mas ele te ajuda a calcular a capacidade que você precisa, tá certo? E aqui a parte de secador. Depois que então ele recebe todas essas informações, ele vai ter aqui o processamento. Lavando o café, R$10 por saca, R$10,20 por uma produção de 5.000 sacas. Eu só vou mostrar para vocês custo de produção sem lavar, R$11,15, R$1 de diferença. Poxa, professor, isso é muito pouco. Não é pouco. Dependendo da época em que você estiver trabalhando no mercado, essa pode ser uma parte do seu lucro. Já existiram épocas aí que a diferença era R$5, gente. Agora a diferença está boa, graças a Deus, está correta, vamos dizer assim, né? Mas você precisa reduzir o custo de processamento e maximizar o valor médio da venda, ok? Sem dúvida nenhuma, quem tiver interesse nesse tipo de software pode entrar em contato com a SW Factory nesse telefone 3822-8148 e falar com o Giovanni. Ele pode negociar aí com vocês
grupos de produtores, cooperativas, consultores. Essa é uma ferramenta fantástica para quem é consultor em pós-colheita e qualidade do café. Ok? Muito bem. Ainda no lavador, existe um equipamento muito simples, com um custo relativamente baixo e que produz um efeito fantástico, que é a separação do café por tamanhos. Não é mais por densidade. É o café boia que nós vamos passar no peneirão. Então esse equipamento separa o café passa graúdo do coquinho. Então o peneirão está separando? Sim. Você precisa de uma eficiência nesse equipamento quando instalado na fazenda. Então quem produz só natural, favor entrar em contato com as empresas que comercializam esse tipo de equipamento e já planejar para o próximo ano um equipamento para separar o boia. Vale a pena. Alguns que descascam o café já estão usando o peneirão na saída do boia e na saída do cereje verde. Aí esse vai separar aquele verde miudinho que faz a dor de cabeça de muita gente que descasca o café. Já lá no descascador desmucilador, qual que é a pergunta aí? Tem café verde no CD? A resposta tem que ser não. Poxa, mas você não falou que eu podia colher com até 30% de verde? Sim, mas você agora vai regular o descascador para retirar o máximo possível o verde do cereja. Tem muita gente que chama esse equipamento de desculpador, descascador. Eu adoro chamar esse equipamento de separador de verdes, porque para mim é o que ele faz, apesar de descascar o cereja. Então ele separa o verde do cereja. Aqui, principalmente no Brasil, que a gente colhe tanto café verde misturado com cereja. Tá certo? Agora, significa então que eu vou retirar todo o verde do cereja e jogar maduro no verde? A pergunta é: está passando mais de 10% de maduro no verde? A resposta tem que ser não. Quer dizer que nós temos que regular esse equipamento de forma a equilibrar essas duas coisas. A saída do verde aqui não pode ter mais do que 10% de maduro. Gente, maduro é maduro. Coisa igual isso aqui, ó, verde cana. Isso não é maduro. Por isso que ele tem um nome verde no meio. É verde cana, então ele não é maduro. Maduro é maduro. Então você tem que contar quanto de fruto maduro está saindo aqui. Não pode ultrapassar 10%. E na saída do cereja descascado, nós temos que reduzir ao máximo a saída de sementes, grãos verdes. Essa vai ser a primeira passada. Todo esse café, então, que sair aqui, nós vamos repassar, nós vamos acumular. E depois de passado todo o cereja, nós vamos repassar esse café, mudando a regulagem desse equipamento, alimentação, água, contrapeso, de tal forma que nós vamos, na segunda passada, pressionar mais o café para ele descascar mais e não mistura com o lote anterior. Aí nós vamos começar a fazer, o pessoal chama de CD1, CD2, verde descascado e assim por diante. Aí sim você está fazendo uma separação do café. Vocês vão observar, gente, que pós-colheita basicamente é o quê? São operações que buscam uniformizar o lote, já que a gente colhe café seco, cereja, verde, tudo misturado. Quanto mais uniforme você deixar os lotes, maior a qualidade do seu café. Tá certo? Então nós vamos trabalhar com isso. Uniformização e redução de risco. Existe uma pergunta frequente: professor, se eu descascar o café, melhora a qualidade? Isso não é obrigatório. Agora, se eu descascar o café, eu reduzo o risco de perder qualidade? Aí a resposta é 100% positiva. Portanto, quem tem café, produção, lavoura, próximo de represa, lugar úmido, chove, garoa, neblina à noite, orvalho, condições favoráveis à fermentação, você é obrigado a descascar o café e desmucilar o café.
ou despolpar o café em tanque de fermentação. Locais marginais à qualidade, você é obrigado a descascar e despolpar, ou desmucilar. Agora, se você está numa região seca, umidade relativa baixa, você pode fazer naturais de altíssima qualidade. Aí depende do mercado, ok? Muito bem. O café em pergaminho está saindo danificado do desmucilador? A resposta tem que ser não. Então, nesse equipamento, existem algumas regulagens, que não são muitas, que você deve observar, e o pergaminho do café, para quem desmucila mecanicamente, tem que sair intacto. Um dos segredos, gente, da qualidade do café descascado é manter a semente intacta. Quanto menos ela sofrer, maior vai ser a qualidade desse café. Ok? Muito bem. O café verde está sendo descascado? Gente, eu sou da seguinte linha de pensamento: descascou cereja? Descasca verde, descasca passa, descasca todo mundo. Só é uma questão de planejamento e estrutura, porque o resultado é positivo. Se você não agregar valor na venda, com certeza você vai reduzir custo de processamento. Eu não vou mostrar a comparação igual eu fiz com o lavador, mas vamos raciocinar bem rápido. Um secador de 15 mil litros, quantas sacas você apura depois de seco? Umas 40, 45. Um secador para natural, um secador de 15 mil litros para cereja descascado, quantas sacas você apura? Umas 70, 70 e poucas. Ok? Quer dizer, de uma vez você já quase dobrou a quantidade de saco que você consegue apurar por equipamento. Agora, quanto de lenha você gasta para secar o natural e o descascado? É quase a mesma quantidade. Você vai pegar aí 50, 60 reais o metro, multiplicar por uns 2,5, 3 metros, de acordo com a eficiência do seu secador e a qualidade da lenha. Então você vai ter aí 150, 200 reais só na secagem. Você vai dividir por 40 e por 70. Está óbvio que é mais barato quando você tem uma quantidade maior de café no secador. Essa é uma conta simplificada, mas que você já percebe o impacto. Ah não, mas e o custo do equipamento, professor? Você pode, com aquele software, simular isso tudo e chegar à sua conclusão. Então, eu sou a favor de descascou cereja, você está descascando verde? Sim. Tem uma pergunta aí, você está descascando passa? Eu sou a favor do descascamento do passa, não de forma obrigatória. O verde, na minha opinião, é obrigado. Quem descascou cereja, descasca o verde. Agora o passa não. O passa depende da sua região. É uma região que favorece a deterioração? Descasca o passa sem saber de mercado. Não, minha região é boa. Então, olhe o seu cliente. Porque um passa, gente, separado no peneirão, seco natural, tende a poder chorando para comprar. De tão frutado e saboroso. Claro que ele não pode fermentar. Claro que ele tem que ser doce, sem gosto de azedo e fermento. Tem que ser um passa de alta qualidade. Entenderam? Essa decisão então depende do mercado. Não tem mercado, então descasca. Eu não sei, então reduz o custo, facilita a vida. Esse é o verde descascado. A área de processamento está sendo lavada após o término do trabalho? Claro que sim. A área de processamento está sendo pulverizada quinzenalmente com um sanitizante? Claro que sim. Então responde sim e sim. Sanidade, limpeza, gente. Processamento do café. A área de processamento do café é igual a cozinha da casa. Tem que estar limpa, tem que ter higiene. Tá ok? Muito bem. Pé de elevador, gente. Ali é um dos pontos mais graves aonde se perde qualidade de bons cafés. Você esquece de limpar o pé do elevador, acumula café ali, passa um lote bom e ele é contaminado. Aí estoura uma xícara fermentada. Como? Contaminação. Falta de higiene e limpeza. Ok? Muito bem. Agora vamos para o terreiro. A pergunta que está aí qual é? Vamos falar de café natural, cereja verde boia. No primeiro dia, o café está grão a grão? A resposta tem que ser sim. Então o que eu estou falando? É isso aí, ó. Espalhe o café fino
grão a grão no primeiro dia. Muitas pessoas vão questionar, dizer que isso gasta terreno demais. Com mais tempo, não agora, eu provo para vocês que ou você gasta o mesmo tempo do modo tradicional de processamento, ou você vai gastar menos terreno. Eu provo para vocês que vocês vão tirar o café mais rápido do terreno e com um risco baixíssimo de fermentação. Veja bem, a maioria começa com o café grosso, deixa ele secando, 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 secando no mesmo lugar até ele ficar fino. O que eu estou propondo? O contrário, você começa fino, engrossa, 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 engrossa e termina com ele grosso. Começa com ele bem fininho e termina com ele grosso. Eu gosto da seguinte frase: o café tem que começar fino no terreiro para terminar fino na xícara. Caso contrário, não dá certo. O café precisa de operações especiais para cafés especiais, operação padrão para café padrão. É assim que a gente precisa pensar pós-colheita. Muito bem. Agora, você vai observar uma coisa importante no café. Ele está descascando no terreiro? A resposta tem que ser não. Você tem que trabalhar o café natural. Se você quiser fazer um café natural especial, você não pode deixar acontecer isso aqui, ó. Despolpar no terreiro. Você tem que trabalhar com o café e ele sair todo em coco, todinho em coco. Como fazer isso? Primeiro dia, pisou em cima do café, descascou o coco, sai de cima do café. Ó, professor, como é que eu vou rodar? Não roda. O quê? Você está falando para eu não rodar café? É, desde que ele esteja fino e o dia esteja bonito, igual esse aí, você não precisa rodar. Grão a grão, fruto a fruto. Deixa ele vai murchar. Ele murcha, 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 cola, e o que ele colou, você dobra o café, ou seja, você aumenta a espessura e aí sim começa a rodar 12 vezes por dia. O café foi dobrado após 2 ou 3 dias? Sim. O café foi rodado pelo menos 12 vezes por dia? Sim. Eu não consigo rodar 12 vezes, eu mal rodo 2, é uma e olha lá. Bom, eu estou falando de café especial, eu estou falando de você chegar em notas de qualidade cada vez mais altas, então você precisa investir mais na qualidade do café. Depois de 3 e 4 dias, dobra de novo. Então vocês estão observando o quê? Vamos começar com esse terreiro do tamanho desse auditório. Então eu espalhei uma camada de grão a grão nisso aqui tudo. Murchou 2 dias, eu vou ocupar só essa metade. 3 dias, 4 dias, só esse canto. 5, 6 dias, eu só estou lá no fundo. Então vocês estão observando que uma área grande você só usa nos 2 ou 3 primeiros dias e rapidamente você libera o terreiro para mais café. E esse café que você fizer assim vai secar muito mais rápido. Normalmente, se você gasta 12, 13, 14, 15 dias para fazer uma secagem completa do terreiro, com esse processo que eu estou te falando, você vai ganhar pelo menos 2 ou 3 dias. Entenderam? Para o mesmo lote de café. Muito bem. O café foi enleirado. Agora, suponha que você vai fazer a secagem completa no terreiro. O café foi enleirado e coberto com pano a partir da meia seca? Claro que sim. Agora, tem uma outra pergunta aí. No caso do café ter meia seca do terreiro e ir para o secador, qual a umidade que você está tirando o café do terreiro? Ela tem que sair com 30 a 35. Mais do que isso, você corre o risco de estragar o café no secador. Menos do que isso, você ocupa o terreiro por tempo demais. E você precisa de muito mais terreiro. Então, o recomendado para natural é retirar o café quando ele está ali já na meia seca. 30 até 35 dá para tirar. Se você não teve outra solução, professor, não teve jeito, tive que tirar o café com 40, 45. Então, cuidado na hora de usar o secador. Você pode cozinhar esse café no secador se você não souber usar o secador. Muito bem.
No caso do verde não descascado, sabe aquele café que saiu do descascador e você descascou, mas sobra sempre uma porção sem descascar? Qual que é a recomendação antiga para secar esse tipo de café? Você faz leira grande de uns 20 centímetros, deixa ficar tudo preto, uniforme, iguala o café e depois você espalha. Parabéns, ele vai ficar igualmente fedorento, vai ficar igualmente com cheiro de cachorro molhado, é cheiro horrível. Em outras palavras, pessoal, casca preta é casca podre. Basta você pensar, uma folha de café caiu numa poça d'água, que cor que ela fica? Com o tempo ela preteja. Uma folha de café caiu no terreno seco, que cor que ela fica? Marrom, parecendo uma casca. Casca de café é folha. Então você tem que secar esse café, esse fruto verde, deixando ele ficar marrom escuro, não preto. Preto cor de borracha. Isso é café que apodreceu, tá certo? Então, o café verde começa com camada fina e pequenas leiras, desse jeito ali, ó. Ó, professor, mas aí você está falando tudo errado. A gente não sabe aí, já de muitos anos, que café é verde, quando ele pega muita caloria, ele fica preto verde? É verdade. Mas então, e nesse caso? Não fica. Por que não? Porque ele tem água, a água evapora e não deixa ele esquentar. E como ele está fino, ele não fermenta. Opa, ele não esquenta e não azeda, e não fica ardido. Oh, rapaz, é mesmo. E eu posso levar o café o tempo todo assim, professor? Não, porque se ele ficar fino e tomar muito sol, aí sim ele esquenta e vira preto verde. O que você tem que fazer? Engrossar de uma vez, diferente do outro, que a gente vai dobrando, dobrando, dobrando. Esse não. Deu 4 dias, você já faz um leirão de 20 centímetros e muda essa leira 12 vezes por dia. Então a pergunta é essa: o café verde está em camada fina? Sim, no primeiro dia. Eles estão sendo enleirados a partir da meia seca até 15, 20 centímetros? Sim. As leiras estão sendo mudadas de lugar 12 vezes por dia? Sim. Com isso você vai fazer o quê? O famoso verde periquito. Ele fica verdinho, fica uma beleza. Cheiro de folha. Esse café, gente, não é para fazer nada especial, mas pelo menos você não vai deixar ele azedar. 2 defeitos ardidos, um defeito. 2 grãos ardidos, um defeito. 5 grãos verdes, um defeito. Opa, você começou a ganhar dinheiro, hein? Começou a usar tudo a seu favor. Quer dizer, o que era verde já é um defeito, ele pode ficar pior, que é virar ardido. Então você não pode deixar isso acontecer. Então vocês vão perceber que vocês têm que ganhar dinheiro de todo jeito. Eu gosto de falar que quem despreza esse tipo de café, manda para mim lá na UFA, que eu trato ele bem tratadinho, mas não devolvo não. E depois eu vendo bem esse café, tá certo? Brincadeira à parte, nenhum café pode ser desprezado. E os descascados, despolpados e desmucilados? Então nós vamos começar. Os cafés descascados foram espalhados 7 litros por metro quadrado? A resposta tem que ser sim. Isso significa o quê? Grão a grão, tá certo? Desse jeitinho aí, ó, fininho, fininho, fininho. É uma lâmina, parece uma lâmina d'água em cima do terreno. A mesma coisa que eu falei para o natural vai acontecer aqui, só que tudo mais rápido e mais intenso, porque a secagem desse café é muito mais rápida. Então a pergunta seguinte é: eles foram rodados 16 a 20 vezes por dia? Sim, você tem que fazer isso. Veja bem, pessoal, no natural, logo no começo eu falei para vocês não rodarem, mas esse aqui, colocou o café, começa a rodar. Só um detalhe: quem tira e quem não tira a mucilagem do café. Quem tira o mel, tranquilo, ele roda, ele flui no terreno tranquilo. E quem deixa todo o mel, aí ele gruda na bota, gruda em todo mundo, gruda no ponto, vira uma loucura. Então você derruba, gente. Se você fizer uma lâmina aberta, tem lugar que ele cola no terreno, que ele arranca pedaço do terreno. Então o que a gente recomenda? Sabe aquele rodo todo dentado, mas os dentes bem pequenos? Então você vai fazer igual aqueles cabelos rastafari, para quem tem, né? Eu não. Aqueles cabelos rastafari assim, faz aquele tanto de linha e deixa ele desidratar. Na hora que ele ficar sequinho, aí você vem quebrando essa leira como se fosse um pé de moleque.
Então leirinha pequenininha, de 2 centímetros no máximo de altura e de largura. Secou, aí você quebra, ele fica solto, aí você consegue então rodar esse café melhor. Vocês entenderam? São pequenos detalhes que são importantes. Muito bem, é isso aí, rodar o café bem fino durante todo o dia. Agora, a partir do segundo dia ele foi dobrado? Sim. O critério de dobrar café cereja descascado, desmucilado ou despolpado, gente, é o seguinte: um dia, 2 ou 3, eu não me interessa, ali é só um número. Você precisa entender o seguinte: o café ele vem com a semente colada no pergaminho. Na hora que ele seca, ele descola do pergaminho, dobra na hora. Pode ser meio-dia, pode ser um dia e meio ou 2. Por que isso? Porque no natural, você não pode deixar o natural descascar. No café em pergaminho, você não pode deixar o pergaminho quebrar. Essa é a grande dica. Então, se eu chego no terreiro, vejo lá o farelo de pergaminho, trabalhou mal. Se eu chego no terreiro, passo a mão, dá um monte de café em pergaminho, e isso ali parece semente que você vai plantar, opa, esse aqui é caprichoso, esse é bom demais. Quanto mais o seu café descascado parecer uma semente, maior vai ser a qualidade desse café. Entenderam? Muito bem. Esse produtor levou tão a sério o que eu falei, que ele começou a marcar o terreiro igual quadra. Então ele falou: olha, funcionário, é uma moça, né? Como as leiras são muito pequenininhas e ele roda o dia todo, nesse caso aqui não tem problema, porque as leiras são baixas e ele roda 16 vezes por dia. Mas ele foi tão danado que ele falou assim: olha, no primeiro dia eu quero ver esse café ocupando aqui tudo, no segundo só do amarelo para lá. Então ele chegava e sabia se o funcionário estava fazendo o serviço certo ou não. Ele foi dividindo o terreno em quadras, de tal forma que o café foi ocupando isso aí com o tempo. A aplicação do produtor, isso aí foi uma ideia dele que eu achei genial. Após a meia seca, os cafés estão sendo enleirados? Claro que sim, tá? Então você tem que enleirar com pano de café, evita lona preta, tá certo? Tudo bem feito, limpo, a limpeza desse terreiro. Os cafés foram para o secador com mais de 25% de umidade? Não. Então, para o natural, a gente recomenda de 30 a 35. Para o cereja descascado, de 25, no máximo 30. Tá? Secador. O secador agora, gente, você colheu separado, lavou, descascou, fez tudo separado. Chega no secador, você tem que colocar cargas homogêneas. Qual que é o primeiro critério para você saber se a carga é homogênea? Umidade. Você não pode juntar um lote úmido com um lote mais seco. Isso é errado, café mancha. Professor, mas e se eu tiver 2 cafés com a mesma umidade? Aí eu te pergunto, tem a mesma qualidade? Vocês observaram que primeiro eu perguntei da umidade, depois da qualidade. Entenderam? Então você tem que ter critério. O secador está recebendo cargas homogêneas? Sim, muito bem. Agora, pessoal, presta bem atenção no que eu vou falar, para não ficar dúvidas para vocês. Quem tem secador e usa ar quente, olhe bem, existe esse termômetro na saída do ventilador e esse termômetro no corpo do secador. Tá certo? Então, no começo da secagem, eu quero que vocês observem esse termômetro. Primeiro, começou a assar, tira esses termômetros, confere se eles estão funcionando, porque isso quebra à toa. Tá certo? Não custa nada trocar, pode trocar todo ano. Isso é material de consumo, não é equipamento, tá? Material de consumo. Troca, gente, não reclama não, troca, porque isso gasta mesmo, tá certo? Você precisa de ter a garantia que ele está funcionando. Muito bem. Como é que você faz isso? Manda aferir? Não. Esquenta a água e põe gelo. No gelo ele tem que ficar perto de 0. Esquentou a água, ele tem que ficar perto de 100. Pronto, fácil assim. Tá certo? Não precisa ficar com muito mistério. Funcionou, tá bom? Volta, põe lá dentro. Muito bem. Então, no início da secagem, esse secador, o que ele tem que mostrar? No início da secagem, você carregou o secador,
A temperatura do ventilador está acima de 60 graus para o café natural? A resposta tem que ser não. Não pode. Para quem quer fazer especial, não. No início da secagem do cereja descascado, a temperatura nesse termômetro está acima de 50? Não. Também não. No início da secagem do verde, que verde é esse? Aquele verde que não descasca. Tá certo? A temperatura está acima de 50? Não. Então vocês estão observando que quando o café tem mais água, você tem que pôr pouca caloria no ar. Certo? Bom, o café então vai continuar o processo de secagem. E aí, esse termômetro começa a mandar na secagem. No início, a caloria, gente, o ar vem de dentro. Eu só vou dar o exemplo do rotativo, mas isso vale para vertical, baú e outros secadores. O ar vem de dentro para fora. Então, enquanto tem café lá dentro secando, o ar que sai aqui é frio, porque ele é úmido e esse termômetro é muito curto. O que vocês podem, já para garantir um melhor controle, é substituir esse termômetro por um que vai até a metade do cilindro. Coloca 2 anteparos para proteger, para ele não quebrar, e você vai pegar essa temperatura mais no fundo. Se você trocar, já é ótimo para você. Você tem maior precisão no controle. Mas se você não trocar, não tem problema. Você só tem que lembrar que a temperatura que ele está usando no início da secagem não é da massa, é do ar de saída, que é mais frio no começo. Bom, quando ele começar a mostrar que está vivo, ou seja, a caloria já está chegando nele, aí o que a gente tem que fazer? A temperatura máxima da massa de café natural, cereja, foi de 45? Sim. A temperatura máxima, sim. Ligou, mas não ligou aqui. Você confere para mim? A gente achou que ligou, mas não ligou. Está sem energia. A temperatura máxima da massa em pergaminho foi de 40? Sim. E no verde? 35? Sim. Então você começa do jeito que eu falei, controla por aí. Só que tem mais coisa. À medida que o café seca, a temperatura, você tem que subir a temperatura do ar, senão ele demora demais. Aí o produtor começa a disparar a temperatura do ar. A pergunta é: no final da secagem do cereja descascado, a temperatura do ventilador foi no máximo 60? Sim. Quer dizer, você começa com 50 e não pode passar de 60. Então, no cereja descascado, se esse ventilador aqui, se esse termômetro acusar 90, 95, 100, está errado. Para que alguma coisa está errada. E no natural, no máximo 90. Se ele passar para 100, 120, para que tem alguma coisa errada. Ah, professor, tem uma regra básica aí, tem muita gente que me fala, que a temperatura da massa é metade da temperatura do ventilador. É verdade? Só para um determinado momento. Para o resto, não. Então você não pode fazer essa correlação. Ela só é verdadeira para um determinado momento. Tá certo? E depende da quantidade de água que tem no café. Ficou claro, pessoal? No final da secagem do natural, a temperatura foi no máximo de 90? Sim. No final da secagem do verde não descascado, a temperatura do ventilador foi no máximo de 60? Sim. Sim, sim, sim. Ficou claro? Início, meio e fim da secagem. O café foi descarregado ainda quente? De preferência, sim. Porém, ao descarregar o café, você não pode descarregar quente e com 11%. Se você resolveu descarregar quente, ele tem que ter 12,5%, 13% de umidade. Ok? Acabou mesmo a bateria. Aqui não está carregando. Está com mau contato aqui, pessoal. Então vamos continuar aí.
Então na folha aí. A pergunta seguinte é: foi descarregado quente? Sim, só que você tem que medir a umidade. Se o café chegou em 11, você tem que descarregar ele já na temperatura ambiente. Ou seja, você desliga o aquecimento, a fonte de aquecimento, deixa o ventilador sobrar ar frio para ele resfriar e descarregar com 11. Para descarregar quente, você tem que descarregar com 11,5, 12, 12,5, 13, dependendo de cada região. Gente, por favor, teor de água do café, o mercado aceita de 11 a 12, não é? Ah, professor, então para que eu vou vender com 11, 10,8 se eu posso vender com 12? Eu ganho mais dinheiro. Eu vou perder dinheiro se eu secar mais o café. Concordo, você está certo. Porém, se você está no mundo dos cafés especiais, você quer vender café com qualidade para um comprador que quer comprar café seu por 5, 10 anos, vende um café com 12, rapidamente esse café vai branquear e ele vai te reclamar: ou não, seu café estragou muito rápido. Por que eu não consegui guardar seu café aí por mais 3, 4, 5 meses? Porque ele estava úmido. Não, mas eu não queria isso, eu quero ele com 11. O comprador também não sabe, mas você pode ficar sabendo que segurança para armazenar café é 11%, tá ok? O café então ele vai ser descarregado. Vamos lá, vamos terminar aí, está quase acabando. Muito bem. Qual a umidade no momento do descarregamento? Então vai ter que ser 11%. O café tem que estar frio, 12,5, 13, o café ainda tem que estar quente. O café foi coberto depois de descarregado? Sim. Vamos respondendo aí. Então na última folha. Após ele ficar em repouso na tulha, ou na moeda, ou na tulha de descanso, após o repouso, a umidade final, já na temperatura ambiente, foi de 10,8 a 11,2? Sim. Foi retirada uma amostra e degustado? Sim. Gente, você terminou a secagem, caracterize a qualidade do café para você decidir o destino que esse café vai tomar. Tá? A lenha está seca? Gente, olha só que pergunta simples, porém que tem um impacto grande no custo de secagem. Como eu já disse anteriormente, a lenha representa aí, pode representar até 4, 5 reais por saca de café. Se você então usa uma lenha verde, além do risco de soltar fumaça, você gasta o dobro de lenha, portanto, o dobro do custo de processamento. Então a lenha está seca? Sim. Está entrando fumaça na área? Não. Tulhas. Foi colocado café quente sobre café frio? Aí que está uma grande jogada. Não. A maioria ainda joga café quente em cima de café frio e depois vem falar: ó, professor, o café voltou umidade na tulha. Voltou de onde? De onde que veio essa água? Se ela voltou, ela estava lá. Ela não surgiu do nada. Então a maioria dos problemas com obrigado. A maioria dos problemas com voltar à umidade é que você coloca café desuniforme, quer dizer, você tirou a amostra, mediu, deu 11, mas só que tinha café com 14, café com 9, mal seco, não seguiu essas recomendações. Então o café tem grão úmido e grão seco. Ou você jogou café quente, e enquanto o café está quente, está saindo vapor d'água. Você tem que esperar esse vapor d'água sair antes de levar ele para a tulha. Porque se você levar quente, você leva o vapor d'água para dentro da tulha. Está errado, você não pode fazer isso. Então, o café foi colocado na tulha seco e na temperatura ambiente? Sim. E o café foi separado na tulha de acordo com o seu tipo e nota? Claro que sim. Então você precisa de ter tulhas com diferentes padrões de bebida. Então esse aqui é o meu café básico,
esse aqui é o meu café bom, esse aqui é o meu café excelente. Você precisa separar nas tulhas, degustar uma por uma, e com o tempo de descanso, degustar esse café e tomar a decisão com o que você vai fazer com esse café. Tulhas limpas, tulhas bem separadas, controladas. Pessoal, dentro do prazo que a gente tem, são muitas informações. Eu sei que não é fácil passar e tampouco receber tanta informação, mas o material está aí com vocês. Se vocês tiverem dúvidas, tem um livro à disposição na editora UFLA. Esse livro chama Pós-Colheita do Café. Eu sou o editor do livro. A maior parte ou toda a informação que nós passamos aqui está contida nessa literatura, e com certeza eu espero, havendo a oportunidade de vocês terem acesso a esse livro, isso vai ajudar muito vocês a rever conceitos, estudar e levar isso aí adiante. Pessoal, tem aqui um tempinho de 10 minutos para perguntas, porque logo depois aqui eles vão reformular o salão aqui, porque hoje tem, né, um grande momento aí esperado pelos cafeicultores do Brasil. Tem uma turma, vem muita gente de fora aí, que é a premiação, né, dos cafés especiais do Campo of Excellence do Brasil, que é um momento de grande alegria para todos, e certamente nós vamos estar aqui juntos celebrando esse momento de alegria com produtores de cafés que acreditam na qualidade. Eu espero que todos aqui parabenizar a organização do evento por ter trazido a final do concurso de qualidade, né, do Campo of Excellence para cá, para o Paraná. É uma iniciativa fantástica e permite a integração entre regiões. Quantos produtores de outras regiões estão aqui conhecendo o Norte Pioneiro do Paraná, o Norte Pioneiro do Paraná conhecendo outros produtores? Isso, para mim, que é o que o Brasil precisa fazer, tornar-se um grande país com diferentes cafés, mas todos Brasil. Isso que eu acho que é o que está faltando para nós. Tem aqui 10 minutinhos para pergunta, eu estou à disposição, mas antes, muito obrigado. Me desculpem a velocidade que eu apresentei, mas certamente eu estarei na UFLA à disposição de vocês. Muito obrigado. Pode fazer. O café passa obrigatoriamente, em todos os casos, ele dá bebida mole? Ou apenas em alguns casos? Tanto o café passa quanto cereja descascada, não é obrigatório que o fato de descascar vai dar bebida mole. Agora, foi o que eu falei, ao descascar, você reduz o risco dele estragar. Fazer o café natural é ótimo quando não estraga, mas o risco de estragar é muito alto, entendeu? Então não é obrigatório. Professor, primeiro eu queria parabenizar pela excelente palestra, muito boa. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria, se fosse possível, voltar aquele slide sobre latitude e qualidade. Eu queria perguntar se houve alguma correlação e os melhores cafés ocorreram em que temperatura média? Qual a temperatura média dos melhores cafés? Tá, esse resultado aqui é só para exemplificar, porque isso foi uma dissertação de mestrado que eu orientei lá em Lavras, e evidentemente eu só extraí uma parte da informação. E nós não medimos exatamente a temperatura, só a temperatura, a latitude. Nós medimos um outro índice que foi muito mais eficaz na explicação da distribuição da qualidade, que é um índice que envolve temperatura, umidade do solo e umidade do ar. Então, ao combinar esses três, nós conseguimos uma relação com a distribuição da qualidade muito maior.
Então, evidentemente que quando eu pensei em preparar essa apresentação, eu não posso entrar em tanto detalhe, mas evidentemente está à disposição a dissertação, eu estou aqui, a gente pode conversar, mas certamente um dos fenômenos, um dos parâmetros importantes não é necessariamente a altitude, mas sim a temperatura média e a amplitude térmica. Muitos já sabem disso, mas ainda é necessário uma comprovação científica do que muitos já têm uma ótima suspeita. Professor, ok? Pois não. Professor, parabéns. Obrigado. A dúvida nossa com relação à questão da cobertura no terreno. Aqui na região nós usamos muito lona plástica. Lona preta, né? Só que é preta de um lado e é branca do outro. Geralmente a parte branca fica na parte superior e recebe o sol. Qual é a orientação? Então, no caso aqui, isso eu falo em pano, esse pano de colheita, né? No caso de usar essa lona branca de um lado e preta do outro, eu deixaria a branca para fora, o lado branco para fora, para você refletir qualquer energia que você pode ainda durante o dia acumular, esquentar essa cobertura e complicar a vida do café embaixo. O recomendado mesmo é usar o pano de colheita. Aí lembra-se do que eu falei: para cafés especiais, operações especiais. Para café padrão, operação padrão. Então você precisa saber qual é o potencial de qualidade do lote que você está tratando. E se você estiver tratando uma coisa muito fina, muito especial, que você sabe que ano após ano é a lavoura, é a cultivar, é aquele café que vai te colocar na melhor condição, eu cubro esse café até com pano de algodão, pra você ter uma ideia. Ele é especial. Fora isso, a gente tem que... O grande problema nosso aqui no Paraná é que nós temos muita chuva no inverno. Certo. O pano de café não resolve. Certo. Então, o que resolve é lona. Não, nesse caso seu, o que resolve é secador. Porque quem tem muita chuva, regiões que tem muita chuva, você tem que resolver ou com secador ou com leito suspenso coberto. Se essa é uma região de alto risco na pós-colheita, você não pode dar facilidade para o risco, você tem que reduzir. Com isso você tem que ou fazer estufa, cobrir o terreno todo, como se fosse isso aqui, ou fazer um leito suspenso coberto, com uma cortina lateral para você abrir enquanto tem vento seco e fechar quando tem risco de chuva, ou então investir mais em secador e menos em terreiro. Aí você entra numa faixa de segurança maior. Certo. Porque a lona vai trazer dano de qualidade. Mesmo que ela fique o menor espaço de tempo possível no café. Não. Se for pouco tempo, se for uma coisinha rápida e o risco não é tão grande igual eu estou entendendo, eventualmente, aí depende da umidade que está o café. Então, se o café está muito úmido, você não pode cobrir. Ele esquenta muito rápido. Se ele já está com meia seca, aí você é obrigado a cobrir. Se você colheu o café ontem ou hoje, nem enleirar você vai enleirar. Você vai deixar o café aberto, firme, e deixar a chuva cair em cima. Então vamos lá, na pergunta importante. Professor, eu tenho café no terreiro, vem a chuva, o que eu faço? A pergunta que eu acho importante é essa. Muito bem. Então a primeira coisa é: você tem secador? Tem. Corre lá no secador. Você tem café no terreiro, café no secador. Primeiro, corre no secador e mede a umidade do café. Se o café tiver menos de 18, descarrega o secador, libera o secador para você tirar o máximo de café possível do terreiro e jogar no secador. Pronto, salvamos uma grande parte do café. Qual café que você vai retirar do terreiro e levar para o secador? O seu melhor café e o mais adiantado, desde que esteja o mais de 18. Então, todo café de terreiro e secador que tiver menos de 18, tira e embala esse café. Big bag, onde for, tulha, esse café não estraga. Bom, encheu o secador, sobrou café no terreiro. Aí eu te pergunto: qual a umidade do café? Café muito úmido, colhido ontem e hoje, deixa ele aberto, filho, ele vai tomar chuva assim, não tem jeito.
Café acima da meia seca, 35, 40, ou seja, café com 2, 3 dias, 4 dias de terreiro, 4 dias de terreiro, 5. Então aí você vai fazer leiras, pequenas leiras e sem cobrir. E se você cobrir, rapidamente ele esquenta. Café com mais de meia seca, café já com menos de 30%, é natural que eu estou falando. Enleira, cobre e vai chover em cima. Daí para frente, você tem que aguardar a chuva passar, não tem o que fazer. Passou a chuva, seca o terreno o mais rápido possível, abre todos os lotes e aplica um sanitizante nesse café. Não tem muito o que fazer. Para você não correr risco, e se a sua região apresenta constância de chuva e umidade, investimento chama secador. Só um pouquinho. Pois não. Eu queria agradecer, professor, agradecer o evento, muito importante para nós que somos produtor, né? Eu que agradeço. E também ele já fez, eu pedi a palavra para ele fez a pergunta que eu queria fazer, a questão da chuva, isso que você respondeu. O café chegou no terreiro, tem que tocar chuva. Eu despolpo esse café ou esparramo ele maduro no terreiro e deixo tomar chuva? Nesse caso aí, você tem que estar na chuva, você já descasca normalmente o café. Veja bem, eu descascaria esse café e deixaria ele bem fino, aberto, com o cuidado de saber como é o seu terreiro. Se o seu terreiro ele é muito inclinado, esse café corre muito rápido. Se ele tem a inclinação correta, que a gente recomenda aí de 1 a 1,5% só de inclinação, eu descascaria, desmucilaria e deixaria ele fino, aberto. Porque se o tempo está virando para a chuva e significa que o risco de perder a qualidade do café é alta, você tem que tirar fatores que levam à deterioração, que é casca que demora a secar, que é mel que fermenta, tudo que leva à fermentação. Então, se você descascar e desmucilar, você coloca ele numa condição que ele vai aguentar mais essa má condição climática. Com cuidado só para não deixar a chuva levar o café. Certo? Se você tiver um tanque de fermentação, sabe o que eu faço? Eu jogo no tanque enquanto está chovendo, depois eu tiro. Ele fica uma beleza. Sanitizante pode ser uma amônia quaternária, um Tegatex, uma cal, essas coisas que matam micro-organismos. Professor, Pois não. tem uma pergunta. Se caso que eu faça estufa no terreno, eu tenho que mexer o café da mesma maneira? Mesma maneira. A estufa tem esse nome, mas para mim é um guarda-chuva gigante. Tudo bem. Entendeu? Então ele vai ter que secar e você vai ter, como ele é descascado, ele seca muito rápido. Para ele não manchar, você tem que dar oportunidade, porque ele seca para o ar, ele não seca para o chão. Então você tem que virar ele para ele não perder nada. Você perguntou de quanto seu livro? Oi? Para comprar o seu livro. Acha onde? Na editora UFLA, né? Eu deixei o site ali no final. Tem o site da editora UFLA, você pode entrar em contato direto com eles. Professor, a quantidade de café que o senhor falou hoje aqui, variedade diferente, e amarelo, vermelho, todas as qualidades, quantas mini tulhas a gente precisa para armazenar separado? Tá. Essa é uma pergunta muito boa, porque a resposta ela é individual para cada produtor e para o seu objetivo e o mercado. Então, de um modo geral, dependendo da escala de produção, em geral você vai ter 2 folhas médias, grandes, para um café, vamos dizer assim, um duro superior. Eu espero que esse seja a maior parte do seu café, e você vai subdividir em mini tulhas de acordo com o padrão de qualidade que você vai estabelecer. Então essa é uma resposta que depende de cada situação, de cada objetivo. Então, se você quiser depois, a gente senta, veja o seu caso e eu posso te ajudar melhor. Tá bom? Vamos ouvir neste momento aqui as palavras do representante do SEBRAE, Odemir Capello. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Rapidamente, quero agradecer
agradecer a presença de todos aqui no evento. Espero que vocês tenham gostado, apesar do evento ainda não ter acabado. Mas em nome do SEBRAE, dos parceiros do projeto, queria anunciar um trabalho que a gente começou e fazer um anúncio aqui agora. Eu acho que é importante. Nós acabamos de fechar 2 contêineres de café Fair Trade a R$ 640 bruto o café. Então eu acho que é importante, que é uma conquista do projeto, né? Nós acabamos, você acabou de ser certificada. Eu acho que isso tem que servir também de motivação e de resultado. E parabenizar todos vocês, a todas as pessoas que participaram desse processo de certificação, que não é um processo fácil, principalmente o produtor. Espero que isso sirva de motivação para que todos os outros produtores possam, né, estar participando e também tirando proveito, tirando benefício, que essa é a nossa intenção, a intenção do SEBRAE, a intenção de todos os parceiros. Obrigado, desculpa ter tomado o tempo da tua palestra. Pessoal, então, como consideração final, eu queria agradecer a todos mais uma vez pela presença. Eu estava aqui me segurando para compartilhar com vocês uma notícia que eu fiquei sabendo ontem. Eu falei, eu não vou falar isso lá não, porque pode parecer assim um pouco mal entendido, mas eu estou muito feliz porque o governo federal do Brasil avaliou todas as universidades do Brasil e esse ano a UFLA ficou como a melhor universidade federal do Brasil. Eu acho que isso é uma conquista muito grande para as universidades. Eu não podia deixar de compartilhar isso com vocês. Muito obrigado. Portanto, daí parabéns, muito obrigado ao Dr. Flávio da UFLA, Universidade Federal de Lavras, dividindo o seu conhecimento conosco. Nós vamos fazer, neste momento aí, o intervalo, o espaço aberto para a visitação, dos estandes aí. Temos também um espaço reservado, você que quer tomar um café, temos aí nos estandes, refrigerante, salgados, doces, nós temos ali no espaço da Baguete de Ouro. Aqui à esquerda deste pavilhão nós temos aí toda a equipe da panificadora Baguete de Ouro, servindo aí salgados, doces e refrigerantes. Portanto, a feira continua, fiquem à vontade, visitando aí todos os estandes de exposição e, em nome da SEMP, em nome do SEBRAE, o nosso mais sincero agradecimento a todos vocês. FICAFé 2011, Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná. Uma realização da ASEMP, patrocínio do SEBRAE, apoio Sicredi, COSEMP, IAPAR, Sistema FAEP, Prefeitura Municipal de Jacarezinho, Governo do Estado do Paraná, Cicobi, Amunorp, Emater, CREA Paraná e Banco do Brasil. Neste momento, a coordenação do evento já começa toda a preparação. Daqui a pouco teremos um grande evento nesta FICAFé 2011, que é a premiação do concurso Cup of Excellence. Portanto, uma premiação internacional Cup of Excellence, para que nós estaremos participando aqui no auditório principal. Todos daqui a pouquinho já serão convidados a participar. Neste momento, espaço reservado para visitação. Queremos lembrar ainda que o Sicredi está presente, além do Banco do Brasil também, com linhas especiais de crédito para os participantes da FICAFé, Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná.
apresentação, se for muito grande, cara, eu não consigo. Quantos mega tá dando? Sei não. Hã? Não sei. Quanto? Não sei. Não sabe? Não sei, não tem cara. Pega o pendrive que eu passo. Se tiver mais de 5 megas, você não consegue passar pra mim. Não, tem 5 mega não. Não? Lá só tinha. Tinha. Mas qualquer coisa pega coisa. Tá. Eu vou ficar aqui pra BSA, também eu vou transmitir a BSA. Isso vai ficar. E nós queremos neste momento já anunciar negócios da Ficafé. Lote número 3, Ronaldo Figueiredo, comercializando 5 sacas a R$ 1.270 para o Empório Café da Casa. Recorde da Ficafé 2011. Ronaldo Figueiredo, 5 sacas a R$ 1.270. Parabéns a Ronaldo Figueiredo. Parabéns aí, Empório Café da Casa. 5 sacas a R$ 1.270. Anunciamos também lote 87, Johan Nick, 5 sacas a R$ 800. Mais comercialização, a Ficafé batendo recordes, né? Mais uma vez, Johan Nick, 5 sacas a R$ 800, portanto a Becor, né? Já a compra efetuada pela Becor, sacas a R$ 800, café de Johan Nick. Bruno Souza, portanto Bruno Souza, comprador, muito obrigado, parabéns.